mas saiu os dados do IPEA que mostram como é que a inflação afetou os diferentes estratos de renda, né? A gente sabe quantos alimentos, né, e a cesta básica, no geral, pesam ali no extrato de renda menor, né? Então, quando a gente tem um arrefecimento, uma queda nesses preços, a inflação para essas pessoas fica ali sentida de uma forma menor, né? Então, a gente viu isso acontecer aí. Vamos colocar para o pessoal aí de casa acompanhar, né, para a gente poder explicar aí como é que foram, né, como é que ficou o IPCA geral e em relação aí aos estratos de renda, né, André? Sim, só para vocês entenderem, gente, a distribuição clássica de uma inflação é a seguinte, o mais pobre sente mais, ou seja, a pessoa com população de menor renda acaba tendo impacto maior sentido na inflação, enquanto a população que tem uma renda maior, porque ela consegue até se proteger melhor da inflação, ela tem um impacto menor. O que está acontecendo é basicamente o contrário na economia brasileira. Durante esse ano, a gente tem aqui que o IPCA geral ele está em 0,23 no mês e 3,23 no acumulado ao ano. Só que se você vê, a escadinha quanto maior for a renda da pessoa, mais ela está sentindo a inflação. Porque a inflação está vindo de itens, primeiro, dos combustíveis, que quem usa mais combustíveis é justamente a classe média, média alta e classe alta, né? Os estratos de renda mais alto, porque são pessoas que têm acesso ao carro, que usam o carro com maior frequência, pessoas com renda menor, elas acabam tendo que usar o transporte público. E você não tem reajustes tão periódicos assim no transporte público com mudanças no preço dos combustíveis, né? E por outro lado, o peso maior dessas pessoas de menor renda vem justamente dos alimentos, enquanto você tem, então, que os alimentos ele tem um peso muito pequeno para pessoas com renda mais alta, porque ele pesa menos no orçamento. Mesmo comprando basicamente um pouco mais de alimentos, mas o peso dentro do orçamento dessas pessoas é menor. Então, o que você tem é que, com a baixa do preço dos alimentos, está cada vez mais as pessoas tendo impacto inflacionário mais reduzido. Você vê, para quem tem renda muito baixa, mesmo o impacto inflacionário sendo de 0,23 no geral, para essas pessoas foi de 0,13. E no acumulado no ano, já que o destaque positivo inflacionário desse acumulado no ano é justamente a queda dos preços dos alimentos, você tem que o acumulado está em 2,32. Vamos comparar com a renda média, por exemplo, que é a renda assim, o extrato de renda de pessoas assim que consomem alimentos e tem um certo peso dos alimentos no seu bolso, mas também consomem combustíveis, usa carro não diariamente, mas com maior frequência. Você vai ver, a inflação foi já de 0,29, porque você teve alta muito grande no preço dos combustíveis, então foi acima inclusive do IPCA geral. E ela tem também uma inflação que está pesando um pouco mais durante o ano, porque os combustíveis subiram um pouco mais do que os alimentos, então 3,49. Para a população com renda alta, é o que você teve mais peso no ano. Mesmo não tendo um impacto tão grande nesse mês como que foram no outros, o impacto foi maior. Por quê? Itens de luxo subiram muito. Passagem aérea é uma das coisas que está todo mundo vendo, inclusive, que está muito caro. Outras coisas como plano de saúde, que basicamente o acesso aumenta consideravelmente quanto maior for a renda da pessoa, também aumentou consideravelmente. Então você tem itens que a classe alta usa com maior frequência, com a classe com renda alta usa com maior frequência, que está tendo seu preço elevado. E é sempre uma questão de escolha, né? O combate inflacionário ele é uma questão de escolha muitas vezes, né? Porque você pode fazer um combate inflacionário, que nem o governo Temer fez, que foi fazendo uma reforma trabalhista que arrebentou o poder de compra e o salário das pessoas e reduziu a inflação. O pessoal fala muito que é a taxa de juros que acaba. Não, geralmente a taxa de juros não acaba influenciando muita coisa. São outras atitudes. O governo Temer fez um combate inflacionário via renda. Reduziu a renda, reduziu o salário, acabou com a organização trabalhista e reduziu a inflação. Ou você pode fazer, então, um controle inflacionário mais voltado com outros métodos, por exemplo, claro, a situação climática está ajudando muito, mas você já tem o começo de algumas atuações do Conab para melhorar o preço de alimentos. E deixar o resto meio que não disparar, mas deixar com uma flexibilidade maior. É sempre uma escolha política a maneira que você vai controlar a inflação, Débora. Exatamente, né? Então, a gente sempre falou aqui, né, durante o ano passado, desde que estávamos de manhã, né, André,
importância de ter políticas como, por exemplo, os estoques reguladores, que poderiam ter ajudado na situação da inflação dos alimentos no ano passado, que justamente pesou tanto, né, no orçamento. Claro, a gente teve também as questões climáticas, mas também faltou essa escolha, né? E aí a gente viu também a desoneração dos combustíveis, tentando baixar ali na marra o preço dos combustíveis. Então a gente vê a quem agradar, né? E parece que também ficou mais caro esse mês ali abastecer o Jeep Renegade.